Fala, meu povo do nono ano, tudo bem com vocês, meus queridos? Como é que vocês estão? O prof espera que estejam todos bem aí, né? Passando por este momento com a maior força possível, beleza? Logo, logo, se Deus quiser, tudo volta ao normal, ok? Mas enquanto isso, vamos lá com as melhores aulas online de Maringá, com toda certeza, galera. Os professores estão preparando aulas para vocês incríveis, tá? Basta que vocês façam a parte de vocês aí, prestando atenção, fazendo as anotações no caderno, né, fazendo todos os exercícios que todos os professores pedem. E se tiver alguma dúvida, não hesitem em entrar em contato conosco pelo WhatsApp, beleza? Que nós estaremos sempre prontos para atender vocês. Joia? Belezinha? Então vamos lá, galera. Nesta aula, nós vamos falar especificamente sobre coesão, tá? Coesão é a forma como a gente liga as coisas no texto, tá? Como é que a gente faz referência ao que já foi mencionado, aquilo que a gente ainda vai mencionar no texto, como que a gente liga as coisas para que a gente consiga garantir a coerência, né? Para que o texto faça sentido. Então, sem muitas repetições, sem muitas palavras desnecessárias. Para isso, a gente precisa usar os elementos coesivos, que ligam, tá bom? Então, elementos que ligam as coisas, ok? Basicamente agora, né, e mais especificamente, a gente vai falar sobre um tipo de coesão que é chamado de coesão referencial, que tem a ver com o último exercício que o prof pediu para vocês fazerem na aula anterior, né, que tinha lá um texto cheio de repetições, e eu pedi para vocês reescreverem aquele trecho, tentando acabar com essas repetições. E aí vocês encontraram maneiras ali de reescrever, usando sinônimo, usando um pronome para retomar, né, para não ficar repetindo uma palavra, o que é um problema coesivo. Né? É ruim quando você lê um texto com as palavras muito repetitivas. Tudo bem? Então, agora o prof vai sintetizar para vocês e relembrar algumas coisas do que a gente pode usar para evitar essas repetições. Tudo bem? Show? Vamos lá, então. Galera, esse termo o prof já trabalhou com vocês, eu quero lembrar o que é. Anáfora. Vocês lembram o que é isso? Anáfora é quando a gente faz uma remissão a alguma coisa que já apareceu no texto, alguma ideia, algum termo que já foi dito, já foi escrito no texto. E aí, para retomar esse termo, você usa alguma coisa que faça referência, que tenha relação, que retome uma ideia que já apareceu no texto. Beleza? Tudo bem? Então, a definição é essa daí, né? A utilização de recursos linguísticos, que podem ser pronomes, né? Podem ser sinônimos. O prof vai mostrar alguns para vocês aqui, né? Para retomar algo já mencionado no texto. Tá? Para fazer remissão, referência, tem relação com alguma coisa que já foi dita. E aí, o primeiro aspecto que a gente vai ver aí é a questão dos pronomes pessoais. Então, vocês lembram quais são os pronomes pessoais, né? Do caso reto, por exemplo. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ou os oblíquos, né? O a, o lhe, o te, o se, enfim. Esses pronomes, eles podem ficar no lugar, né? Eles servem como pronomes substantivos. Eles substituem nomes. Então, eles podem ficar no lugar de alguma coisa que já apareceu antes, certo? E aí, para não repetir esta coisa, você acaba colocando um pronome, certo? Então, olha o exemplo que tem aí. Os estudantes estavam muito preocupados com a prova. Eles tremiam feito criancinhas. Então, o que acontece aí? Na primeira frase, na primeira oração, você não, né? O prof usou aqui o termo os estudantes. E aí depois, na segunda oração, para não falar os estudantes de novo, né? Para não escrever ali os estudantes tremiam feito criancinhas, ia ficar muito próximo falando os estudantes duas vezes, em frases muito seguidas, certo? Então, o que a gente fez? A gente usou o eles, que é o pronome pessoal que se refere à terceira pessoa, no caso, os estudantes, né? A terceira pessoa do plural. Belezinha? Então, assim a gente consegue retomar sem repetir, certo? Além dos pronomes pessoais, a gente pode usar os pronomes demonstrativos, que nós estamos aprendendo agora, certo? E aí, quando você só tem uma coisa para retomar, você usa os pronomes esse, essa, isso e seus derivados, certo? Quando você tem duas coisas para retomar, aí o que está mais próximo é o este, o esta ou isto, o que está mais distante é aquele, aquela ou aquilo. Tudo bem? Vamos ver aí dois exemplos, então. O primeiro exemplo. A economia no consumo diário de água pode salvar o planeta para as futuras gerações. Essa ideia deveria fazer parte da vida de todos. Galera, essa ideia que está em vermelho aí, que está destacado, está retomando o quê?
O que deveria fazer parte da vida de todos? A economia do consumo diário de água, certo? Essa ideia que foi passada antes aí, que deveria fazer parte da vida de todos. Ou seja, o termo, essa ideia, esse pronome demonstrativo aí, ele está fazendo um movimento anafórico. Ele faz um movimento de anáfora, porque ele remete, ele faz relação, ele retoma uma ideia que já foi mencionada no texto anteriormente, certo? A mesma coisa vai acontecer no exemplo de baixo, só que no exemplo de baixo a gente vai ter duas coisas para retomar. E aí, quando há duas coisas para retomar, uma a gente usa o este, o esta, o isto, o outro a gente usa o aquele, aquele e o aquilo, que são para as coisas mais distantes, tá bom? Este, esta, isto para coisas mais próximas, aquele, aquela e aquilo para coisas mais distantes. Vamos ver no exemplo como isso funciona. A matemática estuda os números. A gramática estuda as palavras. Esta complica a vida de alguns, já aquela resolve os problemas de todos. Certo? Galera, então vamos lá. O esta está retomando gramática e o aquela está retomando matemática. E qual que é a lógica? Né? Qual que é a lógica? O esta retoma sempre o termo que está mais próximo dele. Então, se você ir voltando um pouquinho no texto, você vai chegar primeiro na gramática para depois chegar na matemática, que foi passado lá no começo. Certo? Se você vai na palavra esta e começa a voltar, palavra a palavra do texto, começa a voltar. Você vai chegar primeiro na gramática ou na matemática? Qual que está mais próximo do esta quando você vai voltando? Gramática. Então, esta que complica a vida de alguns, ele está se referindo à gramática, que é o termo mais próximo, tá? E o aquela, que resolve os problemas, a gente sabe que a gente resolve problemas de matemática, né? Pelo sentido você já sabe o que ele está falando, certo? Mas, enfim, o aquela vai retomar o termo mais distante. Então, se você for neste pronome aí, aquela, e começar a voltar, você vai passar pela gramática e o termo mais distante vai ser a matemática, que vai demorar mais para chegar se você ir voltando no texto. Tudo bem? Então, o esta retoma o mais próximo, o aquela retoma o mais distante. Se só tiver uma coisa para retomar, aí é esse, essa, isso, como no exemplo de cima. Tudo bem? Ok? Beleza. Para fazer anáfora, a gente também pode usar os pronomes relativos, né? Então, nós aprendemos que o que é o pronome de relativo mais comum, o qual, a qual e seus plurais, né? Os quais e as quais, cujo, cuja, onde, o quem, também para se referir a pessoas, tá? O quanto, de vez em quando. Enfim, esses pronomes relativos, eles sempre retomam o termo anterior. Qual que é a função, né, do pronome relativo? É retomar o termo anterior para não repetir, certo? É justamente para isso que serve, essa é a função do pronome relativo. Ele se relaciona a algo que veio antes, tá? Para você não repetir esse termo. Então, olhem os exemplos aí. O mundo está repleto de pessoas inconsequentes, as quais gastam água indiscriminadamente sem se preocupar com a vida das futuras gerações. Esse as quais retoma o quê? Quem são essas pessoas, né? As pessoas inconsequentes que foram citadas antes ali. Então, as quais retomam um termo que acabou de ser dito, né? O termo anterior. Beleza? Digam, mas para que a gente usa isso? Para não ficar repetitivo, né, gente? Para não falar assim, ó, o mundo está repleto de pessoas inconsequentes. Pessoas inconsequentes gastam água indiscriminadamente. Para não repetir, a gente acaba usando o as quais, ou que, né? Poderia ser lá, o mundo está repleto de pessoas que gastam. Poderia ser um que, tá? Mas as quais ele ficou mais chique, certo? Então ele retoma um termo anterior. Também faz um movimento de anáfora. Retoma um termo que já foi mencionado. Tá bom? Olha o próximo exemplo. Eu estudei em uma escola maravilhosa, onde os alunos eram tratados como reis. Galera, esse onde aí está retomando um termo que veio anteriormente. O onde, ele retoma lugares. A gente sabe que a função do onde é de adjunto adverbial de lugar, né? Ele serve para retomar lugares. Qual foi o lugar mencionado aí anteriormente? Escola, né? Que já está destacado aí, sublinhado para vocês. Então, o pronome relativo aí, onde, ele faz referência ao termo que veio antes, que é a escola. Ele se remete a esse termo. Então, ele faz um movimento anafórico. Retoma algo que já foi mencionado. Beleza? Show? Entendido? Relembraram? Certo? Então, tá bom. Digam, por que ele é pronome relativo mesmo? Porque ele retoma um termo para não repetir. Para eu não escrever assim, ó, eu estudei em uma escola maravilhosa. Os alunos da escola eram tratados como reis. Para não falar escola duas vezes, você retoma com o onde, porque é um lugar. Tá? E o onde é a palavrinha que retoma lugar. Poderia usar outro, né? Poderia usar em que, na qual. Tem várias outras
opções de pronome relativo aí, tá bom? Tudo certo? Então vamos. Galera, e aí nós temos mais um exemplo de anáfora antes da gente ir para as próximas etapas, né? Olha lá. De uma coisa eu tenho certeza. Essa narrativa mexerá com uma coisa delicada. A criação de uma pessoa inteira que, na certa, está tão viva quanto eu. Cuidai dela, porque meu poder é só mostrá-la, para que vós a reconheçais na rua, andando de leve por causa da sua esvoaçada magreza. Isso aí faz parte da Hora da Estrela, né, da Clarice Lispector, que é um texto muito legal, falando da Macabeia. Quem nunca leu... Ah, vocês são muito novos para ler isso, eu acho. Não sei, mas é um livro muito bacana, A Hora da Estrela, da Clarice. Eu acho que vocês são muito jovens para ler isso. Ou não também, sei lá, vocês entendem. Galera, coitada, ela é uma pessoa desgraçada, né? Mas, enfim. Gente, voltando. Eu comecei a pensar na história da Clarice agora, que é a minha escritora predileta. Enfim, galera, o dela, o lado mostrá-la e o a, vós a reconheçais, esse a, esse lá e esse dela, está se referindo a quem? A pessoa, né? Então ele fala assim, olha, a criação de uma pessoa. Aí depois ele fala, cuidai dela. Dela quem? Da pessoa. O meu poder é só mostrá-la. Mostrá-la quem? A pessoa. Para que vós a reconheçais. Reconheçais quem na rua? A pessoa. Certo? Então, esses termos aí, dela, lá e a, são exemplos de anáfora, porque eles remetem a um termo que foi dito anteriormente, que é a pessoa. Tudo bem? E a catáfora? Se a anáfora é movimento para trás, a catáfora é movimento para frente. Então, é quando você vai introduzir uma coisa que ainda não apareceu no texto, tá bom? Então, é uma introdução de uma nova ideia. E para isso, galera, a gente geralmente usa o pronome demonstrativo, tá? Mas nem sempre, tá? Nem sempre. Por exemplo, olha aqui no exemplo de anáfora, o começo ali, ó. De uma coisa eu tenho certeza, 2 pontos. Ele já falou qual é essa coisa? Não, ele vai falar agora. Essa narrativa mexerá. Então, aí a gente tem um movimento de catáfora, certo? E não tem um pronome demonstrativo, né? Então, ele usa o termo ali, ó, de uma coisa eu tenho certeza. E depois, na frente, ele fala qual é essa coisa. Então, tem um movimento catafórico aí mesmo que não tenha nenhum pronome, tá? E nesse caso aqui, neste exemplo, a gente vai usar o pronome demonstrativo, né? Olha lá. O seu único problema é exatamente este, a falta de solidariedade. Ele não fala qual é o problema antes. Ele usa o este para introduzir o problema que vem ali na frente depois dos 2 pontos. Certo? Então, aí nós também temos um movimento de catáfora, né? Você vai introduzir uma coisa que ainda não foi dita no texto, tá? Os pronomes demonstrativos isto, este, esta também servem, tá? Para isso, para fazer catáfora. Ok? E aí mais um exemplo, né? Olha lá. Há 3 coisas que não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e a verdade. Galera, primeiro ele disse que há 3 coisas, mas ele não tinha dito quais são as coisas ainda. Essas 3 coisas, elas apareceram na frente, certo? Elas apareceram ali depois dos 2 pontos. Então, o que acontece? A gente tem um movimento de catáfora, né? Introduz uma coisa nova, né? Esses 3 coisas não estão retomando 3 coisas. Ele está introduzindo as 3 coisas, certo? Então, aí nós temos um movimento de catáfora, quando a coisa vem na frente. Ok? Show? Continuando. Galera, outro elemento muito bacana para a gente não repetir muitas palavras é o uso de sinônimos, né? Então, os sinônimos são essas palavras que possuem muito próximos. Provavelmente vocês já ouviram falar, tipo, sinônimo é aquilo que tem sentido igual. Gente, não é igual. Não é igual. É parecido, né? Por exemplo, vamos pensar na palavra casa. A palavra casa, se você chamar ela de moradia, a minha casa é muito bonita, a minha moradia é muito bonita, tá ok, né? Agora, por exemplo, se você falar assim, olha, vamos tentar comparar com um lar. Eu vou comprar uma casa e eu vou comprar um lar, não é a mesma coisa. O lar, ele dá a ideia, tipo, de o ambiente, as pessoas ali e tal, né? O lar não é, tipo, a construção. O lar é o estar com as pessoas próximas em casa e tal, certo? Então, você compra uma casa, você não compra um lar, né? Você transforma a sua casa num lar, num lugar onde você fica com as pessoas amadas e tal.
certo? Então, não é sinônimo não quer dizer que as palavras têm exatamente o mesmo sentido, porque se elas tivessem exatamente o mesmo sentido, não precisaria ter duas, ok? Se existe sinônimo é porque elas têm um pouquinho de diferença, tá? Se fosse para falar exatamente a mesma coisa, só teria uma palavra. Beleza? Então tá. Galera, olha lá o exemplo. Eu participei ativamente do jogo, por isso vencemos a partida. Né? Então, neste caso aqui, a palavra jogo e partida servem como sinônimos. A gente sabe que está se referindo à mesma coisa. Beleza? Tudo bem? Agora, por exemplo, se eu falar assim, olha, eu tenho um jogo de cartas que é muito legal. Galera, eu participei ativamente do jogo e eu tenho um jogo de cartas, são coisas diferentes, certo? Então, veja bem como esses sinônimos eles são traiçoeiros. Não é exatamente igual, depende do contexto, tá bom? Olha o outro exemplo aí. Os alunos fizeram um apelo para que os professores passassem menos tarefas. O corpo discente parecia bem revoltado. O que acontece aí? Para não repetir os alunos, acabou usando o corpo discente na frase seguinte, certo? Então, o que acontece? A gente faz um movimento aqui de anáfora, né? A gente retoma um termo anterior, certo? Só que colocando um sinônimo, né? Corpo discente, galera, é a mesma coisa que os alunos que estudam numa instituição, tá? Se fosse o corpo docente, aí seria os professores, tá? Docente, professores, discente, os alunos. Tudo bem? Então, os sinônimos aí para não ficar colocando os alunos toda hora. Show? E aí mais um exemplo, olha, do uso de sinônimos. A língua portuguesa é a mais bela e variada. O idioma representa a complexidade da nação. Então, o que a gente usou aí como sinônimo? O idioma no lugar de língua, né? A gente sabe que língua tem outros sentidos também, né? Tem a língua, certo? Mas neste caso aí a gente está usando língua, né, como o idioma, então você pode trocar uma palavra pela outra que tem o mesmo sentido neste caso. Tudo bem? Para não repetir. Para não falar duas vezes, né, galera? A língua portuguesa é a mais bela e variada. A língua portuguesa representa a complexidade da nação. Para não falar a mesma coisa, você usa o idioma ali, né? Não repete, fica bem mais bonito. Ok? Show. E também existe a elipse. Galera, a elipse é quando você esconde um termo. Então, é quando você omite um termo, porque você sabe que o seu interlocutor vai reconhecer o que você está querendo dizer, tá? O seu interlocutor, ele vai olhar e vai falar assim, ah, legal. Ele vai entender a frase inteira sem precisar daquela palavrinha que você escondeu. Tudo bem? Então, quando você faz isso, para não repetir, né, a elipse é um recurso para você não ficar repetindo as palavras, porque às vezes você simplesmente não precisa colocar, tá? Então, é um recurso válido nesse sentido, ok? Olha aí o exemplo. A festa estava bombando. Havia umas 50 pessoas na sala, na cozinha umas 30. Então, o que a gente fez aí? Para não falar havia duas vezes, para não falar havia umas 50 pessoas na sala, na cozinha havia umas 30, para não repetir o termo havia, esse verbo, a gente fez a elipse. A gente escondeu, a gente simplesmente não colocou na segunda frase. E quando você omite um verbo, você tem que colocar vírgula. Por isso que está ali, ó, na cozinha, vírgula, umas 30. Quando há a omissão, a elipse de um verbo, você precisa marcar isso com vírgula, tá bom? Obrigatoriamente. Então, a gente escondeu um termo que todo mundo entendeu. Né? Quando você lê essa frase, havia umas 50 pessoas na sala, na cozinha umas 30, você sabe que havia 30 lá. Você sabe que havia que está escondido. Tudo bem? Então, a elipse é quando você esconde um termo que o seu leitor vai entender. Ok? É só para não repetir mesmo. Exemplo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta, o trecho do poema Motivo da Cecília Meirelles. Galera, precisou colocar eu de novo ali? Né? Ela começou com eu canto. Depois ela não colocou eu não sou alegre, ela simplesmente colocou não sou alegre. Eu que coloquei esse eu em vermelho ali. Por que o prof colocou? Porque ele está omisso, ele não precisava estar ali. Né? Quando você fala não sou alegre, de quem está falando? E do eu, não é? Você não precisa colocar o eu para o seu interlocutor entender isso. Beleza? Entendido? Então a gente omite quando a gente sabe que é repetitivo, que não precisa. Tá? Beleza. E aí, meus queridos, nós vamos fazer dois exercícios aqui, só para ver se vocês entenderam um pouquinho aí
dessa questão de retomar termos, inserir termos e tal, tá? Então, olha lá o primeiro. Paris, filho do rei de Troia, raptou Helena, mulher de um rei grego. Isso provocou um sangrento conflito de 10 anos, entre os séculos 18 e 17 a.C. Desculpa, 13 e 12, eu coloquei uns 5 a mais ali. 13 e 12 a.C. Foi o primeiro choque entre o Ocidente e o Oriente. Mas os gregos conseguiram enganar os troianos, deixaram à porta de seus muros fortificados um imenso cavalo de madeira. Os troianos, felizes com o presente, puseram-no para dentro. À noite, os soldados gregos, que estavam escondidos no cavalo, saíram e abriram as portas da fortaleza para a invasão. Daí surgiu a expressão presente de grego, né? Eles receberam um presente ali, que legal, eles mal sabiam eles que naquele presente ali estavam soldados escondidos que abriram as portas da fortaleza para a invasão dos gregos, certo? Então, presente de grego é isso, aquele presente que você não queria ter recebido, na verdade, que ele não é tão bom assim, certo? Ok. Galera, impuseram-no. A forma pronominal no refere-se a quê? Então, o que eles colocaram para dentro ali? Os troianos, felizes com o presente, puseram-no para dentro. O que eles colocaram para dentro? O presente. Qual que era o presente? O cavalo de madeira, certo? Então, olha as respostas ali. Eles colocaram o rei grego para dentro. Eles colocaram, ele se refere, né, ao antecedente gregos ou ao antecedente distante choque. Foi choque que eles colocaram para dentro, puseram-no para dentro. A expressão muros fortificados, eles colocaram os muros para dentro. Gente, isso é uma questão do Enem, tá, gente? Então, se você ler as questões com calma, né, não são muito complicadas as questões sobre isso, né? Olha aí, aos termos presente e cavalo de madeira. Sim, então, essa referência, o no, aí o que eles colocaram para dentro? O presente, que no caso é o cavalo de madeira, certo? Tudo bem? Tranquilo? Resposta E de escola, que é para onde as pessoas precisam ir para não errar uma questão desse estilo, né, gente? Por favor. Você não precisava nem ler o inteiro, né? Olha ali, os troianos, felizes com o presente, puseram-no para dentro. Puseram o que para dentro? Né? Então tá. Galera, 2. Essa é do Enem também. Há qualquer coisa de especial nisso de botar a cara na janela em crônica de jornal. Eu não fazia isso há muitos anos, enquanto me escondia em poesia e ficção. Crônica, algumas vezes, também é feita intencionalmente para provocar. Além do mais, em certos dias, o mesmo escritor mais escolado não está lá grande coisa. Tem os que mostram sua cara escrevendo para reclamar, moderna demais, antiquada demais. Alguns discorrem sobre o assunto e é gostoso compartilhar ideias. Há os textos que parecem passar desapercebidos, né, despercebidos. Outros rendem um montão de recados. Você escreveu exatamente o que eu sinto, isso é exatamente o que eu falo com os meus pacientes, é isso que eu digo para os meus pais, comentei com minha namorada. Os estímulos são valiosos para quem nesses tempos andava meio assim. É como me botarem no colo. Também eu preciso. Na verdade, nunca fui tão posta no colo por leitores como na janela do jornal. De modo que está sendo ótima essa brincadeira séria com alguns textos que iam acabar neste livro, outros espalhados por aí. Porque eu levo a sério ser sério. Que bonito. Mesmo quando parece que estou brincando. Essa é uma das maravilhas de escrever. Como escrevi há muitos anos e continua sendo a minha verdade. Palavras são o meu jeito mais secreto de calar. Nossa, que bonito. É da Lia Luft. Lia Luft. Lia Luft. Ela escreve crônicas maravilhosas. Enfim, galera, aí vamos ver as questões. Olha lá. Os textos, né, são 2 trechinhos ali, fazem uso constante de recursos que permitem a articulação entre as suas partes, certo? Isso é referência, coesão referencial. Quanto à construção do fragmento, o elemento. Nisso introduz o fragmento. Botar a cara na janela em crônica de jornal. Vamos lá. Galera, o nisso aparece logo no início do texto aí, ó. Há qualquer coisa de especial nisso de botar a cara na janela. O nisso se refere ao fato de botar a cara na janela? É isso que é especial? É. Poxa, Digão. Então. É. Você já achou a resposta, tá? Se você ler as outras aí, você vai ver que essas coisas aí não se referem, não antecipam, não recuperam informação, tá? Não fazem essas coisas aí.
Ai, Digão, mas tá errado esse negócio, porque o essa, o nisso, ele serve para retomar coisas, ele não serve para introduzir coisas. Acontece, meus queridos, que existe um negócio chamado licença poética, tá? E aí um autor da literatura, ele pode escrever do jeito que ele quiser, desde que faça sentido, né? Ou não também, ou ele pode falar alguma coisa sem sentido para você ficar pensando, tá bom? Então, assim, quando a gente analisa texto literário, a gente não fica muito preocupado com termos gramaticais, tá? Então, ele fala assim, ó, nisso introduz o fragmento, botar a cara na janela? Sim, há qualquer coisa de especial nisso. Nisso o quê? De botar a cara na janela. Então, ele introduz o argumento, tá? Deveria ser nisto? Sim, gramaticalmente deveria, tá? Mas ela é ali a Luft. Se ela quiser escrever nisso para qualquer coisa do universo, ela pode, tá bom? Então, neste caso, galera, perceba que não é uma questão gramatical, é uma questão de interpretação. Se você está percebendo que o nisso está introduzindo a coisa que veio na frente ali, é para isso que ele serve neste caso. Tá bom? Tranquilo? Então é isso aí. É a A mesmo. Beleza? O prof só quis mostrar assim para vocês não ficarem tão presos assim. Ah, não, o isso e essa só retoma. O isso. E se aparecer um texto literário que o isso está introduzindo alguma coisa? Aí você vai errar? Não, você vai interpretar. Ok? Beleza? Então, beleza. Galera, até a próxima aula. Fiquem bem, cuidem-se e a gente vai se falando por aí. Qualquer dúvida, chama o prof no WhatsApp, beleza? Beijo, abraço, tchau.